Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. E também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e também o louvor. Sejam bem-vindos aqui ao canal Voz Clamando Deserto e a mais um quadro aqui dos adolescentes de Deus. Quadro este que vai tratar do conteúdo da lição do próximo domingo, tá bom? Vale aqui nós estamos lembrando, né, que o tema central, né, para o primeiro trimestre aqui de 2025, classe dos adolescentes, o tema central é o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. A teopraxia é o livro dos grandes começos, ou seja, a prática será o nosso desenvolvimento aqui, com respeito a considerar as 3 lições aqui separadas, né, dentro desse livro, com respeito a esse estudo aí, né, dentro desse primeiro trimestre. Então vamos. E o tema de momento agora tem como título A Grandeza da Criação. E são 3, tá bom? A grandeza da criação. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de nos vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, Senhor Jesus, possamos estar com o Senhor. Esta é a promessa que aguardamos, isso a qualquer momento. Enquanto aqui estamos, Senhor, nos abençoa, Pai. No momento aqui que estaremos conhecendo mais do conteúdo da lição, no primeiro trimestre, lição número 3, que vai falar da grandeza, Senhor, da tua criação. Nos ajuda durante esse período. Abençoa cada adolescente que já se encontra na tua presença, como também aqueles que estão fora da tua presença, aqueles que estão no mundo, Senhor, aqueles que estão nas drogas, nos vícios, na prostituição e também na promiscuidade. Tem misericórdia, Senhor, de cada um deles e traz eles, Senhor, ó Pai, para a tua presença, porque essa obra só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode realizar, e esta obra, ela é maravilhosa. Faz isso, ó Pai, pois também isso faz parte da grandeza do teu agir em meio à tua criação. Por tudo nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. São 3, a grandeza da criação. Versículo bíblico aqui, como a mensagem, né? Pois foi o Espírito de Deus que me fez, e o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Essa convicção de fé, cara adolescente, é o que Deus espera de cada um de nós. Que não venhamos a ficar em 2 pensamentos, mas glorificar a Deus pela grandeza da sua criação, cuja coroa ela é e foi eu e você. A criação do ser humano, do homem, que foi Adão, e depois o Senhor fez das costelas de Adão Eva. Essa criação, né, foi coroar de todo o desenvolvimento, né, do princípio das coisas, da revelação de Deus para cada um de nós. E dentro dessa grandeza da criação está eu e você como uma coroa da criação. Vamos descobrir. Você já parou para pensar na grandeza do universo, dos mundos animal e vegetal e no corpo humano?
Os detalhes são tão grandiosos que impressiona qualquer observador, até mesmo um cientista. Aqui é fato quando nós olhamos simplesmente para nós mesmos, para a questão da grandeza da criação de Deus no que se refere ao ser humano. Observe que se tem, eu não conheço, mas pode ter, mas eu não conheço. Quem sabe você conheça, ou já ouviu falar. Mas eu creio que não há ninguém, até então não conheço, que tenha o conhecimento de toda a ciência, de todas as áreas da questão física, né, clínica do ser humano. Observe que dentro dessa complexidade, cara adolescente, existem vários especialistas, vários médicos que se aperfeiçoaram, optaram pela medicina e por uma área específica. É claro que, por certo, não fiz faculdade de medicina, porém eles devem ter tido um estudo no geral e também partiram para uma escolha pela qual se aperfeiçoaram e passam a agir dentro dessa área. Temos aquele médico que trata, que eu não vou lembrar aqui o nome técnico de alguns, mas nós temos aquele que cuida do ouvido, aquele que cuida, né, da nossa boca, né, da questão do dentista, aquele que cuida dos olhos, o oculista, aquele que cuida, né, do coração, o cardiologista, e todas as demais áreas do ser humano, na questão física, o fisioterapeuta, e tantas outras áreas dentro da questão clínica e médica referente à condição, né, e aos interesses que são viáveis para o bem da humanidade na questão da complexidade e do cuidado da vida humana. Eu li um livro, certa feita, cara adolescente, que revista, né, da Chamada da Meia-Noite, que tratava e falava dessa grandeza da questão da criação do homem. E referindo-se à nossa mente, ele diz que a nossa mente pode ser comparada a uma mesa telefônica com mais de 8.000, né, comunicações, ligações, fios, né, de ligações, conexões. A nossa mente, no que diz respeito ao seu desenvolvimento, ao seu processo analítico, consensual, avaliador, né, reflexivo, já é uma área de grande complexidade e de uma grandeza, né, enorme com respeito à sua atuação. Isso é só a questão da nossa mente. Então fica aqui, né, o detalhe grandioso impressionam a qualquer um de nós. E já vemos por experiência própria que o nosso próprio corpo existe especialista para cada área pela qual buscamos uma resposta quando temos algum problema dentro dessas específicas áreas. A vida não surgiu de forma espontânea, em processos guiados de forma cega. Ao longo de milhares de anos, o universo não surgiu a partir de uma explosão, que foi comentado na primeira lição, em que o caos deu lugar ao mundo, como vemos, perfeitamente organizado. A verdade é que tudo veio à existência pela vontade de Deus. O Senhor criou todas as coisas. Eu coloquei aqui, não vai ter, né? Se eu passar para frente, não vai ter. Tá vendo? Então eu pus aqui somente o texto bíblico, onde vamos estar lendo aqui. Se eu não me engano, eu não abri, mas vou abrir. Tá bom? Deixa eu só dar... Então vamos estar lendo aqui, né, a leitura bíblica que está em Gênesis, capítulo 1, de 1 a 25. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face
das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus o firmamento céu. Foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco da terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Terra e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Disse Deus: produz a terra relva, ervas que dê semente, árvore frutífera que, segundo a sua espécie, dêem fruto, que tem em si a sua semente, sobre a terra, e assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite. Observe que separação dos luminares não foi para consulta, astronómica ou de horóscopo, o que traria qualquer sentido ou qualquer realidade com respeito ao impacto na nossa vida comum e no nosso dia a dia. Não. O propósito é aqui, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, olha só, e para estações, e para o dias e ano, e não para a questão do destino, ou do dia a dia, humano, da vida humana, na questão pessoal, E sirvam luminares no firmamento do céu para alumiar a terra, e assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, olha só. O luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Para governar a noite, o luminar menor é a lua. Fez também as estrelas. E Deus pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Disse Deus: produzam águas, cardumes e ser vivente, e voem as aves acima da terra, do firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos, todos os seres viventes que se arrastavam, as quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies. Toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas do mares, e multiplique-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Versículo 24, e disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então observe que não só o princípio, amados e queridos adolescentes, que não foi só se inicia falando que Deus criou, mas depois passa cada versículo a dar ênfase ao nome do autor, que é Deus. E Deus fez isso, e Deus fez aquilo, e Deus colocou assim, Deus colocou assado, e assim foi feito, onde tudo se principiou pela vontade soberana de Deus. Primeiro ponto, o relato da criação. A criação do céu e da terra. O céu e a terra são criações de Deus. O Senhor os criou a partir do nada. Ou seja,
Não havia uma matéria inicial para Deus criar a partir dela. O mundo também não foi feito a partir de Deus, pois ele é eterno e a criação teve um início. Apenas Deus é eterno. A criação foi feita a partir do nada. Ela veio à existência apenas pelo poder de Deus. Do primeiro ao quarto dia da criação, Deus preparou todo o habitat para receber os animais e os homens. Como vimos na leitura bíblica, eu vou voltar aqui, no primeiro dia criou o céu, a terra e a luz. No segundo, fez divisão entre as águas e água de cima e água de baixo. No terceiro, ajuntou as águas num só lugar e apareceu a terra seca. A terra foi ordenado que produzisse vegetais, plantas com semente e árvores frutíferas. No quarto dia, foram criados os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Observe que lá fala grande luminar e menor luminar. Tá bom? Que dá para se entender que o grande é o sol e o pequeno luminar que ilumina a noite é a lua. Segundo subponto, Deus criou o mundo animal. Tendo criado o habitat perfeito, o Senhor no quinto dia criou toda a diversidade de espécies de ser vivo, aquáticos e de aves no quinto dia. Em seguida, toda a diversidade de espécies de animais selvagens, domésticos que se arrastam sobre a terra. No sexto dia, quando Deus ordenou que fosse criado todo tipo de ser vivo do mar e da terra, milhares e milhares de criaturas surgiram em um número impossível de ser catalogado. E como tudo isso veio a existir? Por meio da palavra de Deus. A voz de Deus é poderosa e dá vida. Nós vemos isso com bastante ênfase no Salmo 29, falando desta voz grandiosa e da sua atuação em toda a esfera do seu governo. Segundo ponto, a criação é maravilhosa. A grandeza da fauna. A expressão fauna é utilizada para indicar o grupo de todos os animais. A palavra também pode ser utilizada para destacar os seres de determinada região. No Brasil, no dia 22 de setembro, é comemorado o Dia da Fauna, pois nosso país tem grande parte da biodiversidade de fauna e flora do planeta. São mais de 100 mil espécies só em terras brasileiras, olha só. Por exemplo, segundo institutos especializados, são cerca de 15 milhões, olha só, de diferentes insetos e mais de 3 mil espécies de peixe. Isto é somente em água doce. A natureza testemunha o poder do Criador. Então, como que podemos, amado e querido adolescente, aceitar tal teoria evolucionária de evolução como vemos na primeira lição? E que aqui nos faz lembrar de lá. E que algo foi comentado, mas aqui com mais propriedade, onde especialistas dizem que só no Brasil há mais de 100 mil espécies de animais, de fauna, da fauna. E 15 milhões na tua totalidade universal de diferentes insetos. E mais de 3 mil espécies de peixe. Dentro e frente a essa complexidade e grandeza numérica, não podemos, com certeza, fugir da realidade da grandeza da criação, né, que o Senhor trouxe à existência. A diversidade da flora. A palavra flora indica a diversidade de plantas de um determinado ecossistema. A ordem de Deus é Gênesis 1:11, foi que a terra produzisse todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem semente e árvores que deem frutas. Estima-se que no Brasil esteja de 10% a 15% de toda a biodiversidade do planeta. São cerca de 46 mil espécies de vegetais, divididas em várias categorias. Essas plantas e os produtos dela, derivados, são utilizados para alimentação, medicina, vestiário, construção civil, móveis, fabricação de papel, produção de perfumes, etc. Sem essa diversidade, a vida humana seria impossível. Já vemos isso até na própria questão
das primeiras escritas da Escritura, que começou pelo papiro, né, que era uma planta que era colhida ali próximo ao Rio Nilo, né, às margens do Rio Nilo, e também depois passou para a pele, né, de animais, né, dessa questão aí, né, da forma que fizeram, tiraram da planta, né, do papiro, e depois passou para a pele de animais, que seria o material que teria mais durabilidade com respeito, né, e eram feitos ali, tipo folhas, rolos, em que se era escrito não só a escritura, mas todo o material, toda a questão de cartas, era feita através desse material, fora outros, né? Como nós vemos ali, né? Zacarias escrevendo numa taubinha, né? Feita de algum material ali, para pronunciar ali o que o Senhor tinha dito, porque ele tinha ficado mudo. Então, observe a grandeza também dentro do que diz respeito à flora. Uma máquina extraordinária. Você sabe do que o corpo humano é formado? Vai falar agora do corpo humano. 80 órgãos do corpo, 206 ossos, 5 litros de sangue, 160 mil quilômetros de vaso sanguíneo, 86 mil bilhões de neurônios e cerca de 38 trilhões de células, composta por um mesmo DNA. Um DNA apenas. Observe agora mesmo o pulsar do coração e sua respiração. Note o ar entrando e saindo dos pulmões. O ser humano costuma ter de 90 mil a 100 mil batimentos cardíacos por dia e cerca de 23 mil respirações em 24 horas. Que coisa extraordinária. Não precisa nem comentar aqui esta lição. Já o conteúdo ele é enriquecedor e esclarecedor para todos nós, cara adolescente, no que diz respeito à criação, à grandeza da criação, né, pela qual Deus, né, trouxe a existência. Deus formou Adão do pó da terra. Olha só, vai explicar do pó da terra, Deus formou o homem com todas essas especificações aqui, pelas quais nós temos. Deve ter mais algo a ser falado sobre o corpo humano, mas observe que isso foi um ato glorioso de Deus. A questão da vida humana é um milagre, e milagre não se explica. Vemos a sua complexidade, mas não há como explicar como tudo isso pode ter chegado a ser como é. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Por isso fiquemos com aqui só um tempinho, e vale a pena exclamarmos como exclamou o apóstolo Paulo no capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Não havia nele vida. Depois soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. O que havia naquele sopro divino? Havia vida. A vida que só Deus pode dar. O salmista tinha certeza que o homem foi criado por Deus e que o Senhor ouvia quando era formado de forma misteriosa no ventre de sua mãe. Salmo 139, versículo 13 a 16, o salmista, né, magnifica a Deus, glorifica a Deus por este processo com respeito, né, à existência humana quando ela passa a existir. Segundo a grande complexidade do corpo humano, um conhecido biólogo molecular chamou de complexo irredutível. O sistema que, se for retirada qualquer uma de suas partes, o funcionamento básico torna-se impossível. Um exemplo disto é o olho humano. Se qualquer parte fundamental do olho não funcionar adequadamente, é impossível ter a visão. O olho humano é muito complexo
Ele é formado quando a criança está por volta de 5 meses de gestação. Cerca de 1 milhão de terminações nervosas ópticas estende-se do cérebro para encontrar e alcançar outros milhões de terminações nervosas ópticas que se estendem do olho e todas se combinam perfeitamente. Um processo evolutivo guiado pela nada poderia levar ao surgimento do olho humano? Aqui ele já faz lembrança, porque não tem como, da lição número 1, ele diz aqui, ele questiona aqui. Um processo evolutivo guiado pelo nada poderia levar ao surgimento do olho humano? Não mesmo. Deus criou cada detalhe do ser humano. Terceiro, estamos no terceiro ponto, grandeza e mistério do corpo humano. A vida não surgiu por acaso. O que dizer diante da grandeza do corpo humano? Pensar que somos fruto do acaso e da sorte é rejeitar o princípio de que toda a criação é obra de uma mente inteligente. Esse ser superior que tudo criou, é o único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Concluindo, tudo foi criado por Deus, o céu e a terra, o sol, a lua e as estrelas, todos os animais, grandes e pequenos, as incontáveis plantas do reino vegetal e os seres humanos. Tudo foi criado de uma forma poderosa. Poderia acrescentar miraculosa, extraordinária, de grau incomensurável a questão da compreensão de tamanha grandeza. A criação é convocada todos os dias para louvar ao Criador. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Que lição maravilhosa. Estamos em 27 minutos. Pouco foi se falado, muito foi lido, por conta do seu princípio desse quadro, que era justamente esse, mas se percebe, amado, estou aqui com você, todo o conteúdo aqui lido, eu leio com vocês, eu não abro antes, eu leio, estudo, não, porque aqui não é uma aula, aqui é uma reflexão, é conhecer o conteúdo e pela graça de Deus se é feito algum comentário, mediante conhecimento, a experiência pela qual o Senhor já tem me concedido, né, ter como um depósito, ser como uma bagagem, eu divido com vocês. Porém, o princípio aqui é conhecer o conteúdo que eu faço juntamente com vocês aqui, é claro, com exceções, o que não me impede de alguma forma ou de alguma maneira eu ler, chegar um dia e querer ler antes, para quem sabe buscar buscar fazer algum comentário, mas na verdade esse quadro, o princípio dele é principal é de conhecermos o conteúdo, né? Pois a finalidade é auxiliar você que não tem a revista, você que não pode estar na escola dominical, e você que é aqui meu ouvinte da palavra de Deus, é você conhecer a questão do cotidiano nosso, que é e não pode ser diferente. Conhecer a cada dia, nos aprimorarmos, amadurecermos no que diz respeito à altura, à profundidade, à largura e comprimento da maravilhosa vontade de Deus revelada através da sua palavra, tá bom? Então, caro adolescente, obrigado por você estar até aqui conosco. Se você não é cadastrado, faça isso, convide o seu colega adolescente para que ele gaste um tempo da sua adolescência. Um período aqui de 29, vamos para 10, 30 minutos, apenas de conteúdo. Às vezes tem lições que vai um pouco mais, porém pode ter certeza, quando o conteúdo do tempo aqui das lições forem mais de 30 minutos, é porque o Senhor de alguma maneira falou conosco, né, e usou os meus lábios para nós refletirmos, porque tudo que falo se encontra em total direito e liberdade de você avaliar e que você o faça, e isso eu te peço, à luz das Escrituras e principalmente à luz da iluminação de Deus para você, e tudo aquilo que não condizer com a palavra de Deus, que eu tenha falado,
fora de nexo, você descarte, né? Não considere, tá bom? Que todos nós podemos ter dado a falha, e pode ser que algum comentário ele possa fugir à questão real, no sentido ali que trouxe com respeito àquele conteúdo, àquele versículo bíblico. Isso aí, você tem total liberdade, e assim eu te peço, descarte, absolva tudo quanto realmente se coaguna com a palavra de Deus, porque a vontade de Deus e a sua palavra está acima de tudo e de todos. Amém? Então, um abraço a todos, vamos estar orando para o encerramento, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, queremos te agradecer por esse conteúdo que aqui conhecemos, esta lição maravilhosa, Senhor, pela complexidade, pela grandeza, pelo qual o Senhor tem feito todas as coisas, que fazem parte, Senhor, desta tão grande criação. Ao Senhor, Pai, seja a honra, a glória e o louvor, e ajude-nos a cada dia mais, Pai, a crescer na graça e no conhecimento, e abre nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.